todos vocês e dizer que o acontecimento que houve aqui outrora não foi tão somente por uma questão geográfica, de fronteira entre países ou estados, mas sim porque aqui haviam lideranças democráticas, pessoas de boa índole, e que foram, com a colaboração de importantíssimas companheiros e companheiras que vieram de fora, puderam representar esse papel de forma tão honrosa para nós. Eu falar do meu pai é uma tarefa extremamente difícil, eu começo a chorar, eu fico revoltada, então eu vou me abster um pouco disso e quero representar então a família desse líder que na época era vereador, mais jovem vereador eleito, cuja votação não foi até hoje superada, né? Só que esse cidadão, antes de ser uma liderança comunitária, era uma liderança familiar. Ele tinha seu pai, suas irmãs, seu irmão, sua família de origem, né? E eu acho muito importante ressaltar que a tortura não aconteceu somente no quartel. Os meus familiares foram todos moralmente torturados. Eram pessoas honestas, de uma família reconhecida na cidade, não por suas posses ou comércio, mas sim pelo sobrenome, por sua atuação, por buscarem um futuro, e de uma hora para outra passaram a ser vigiados, não por uma, duas pessoas, mas por batalhões que ficavam uma quadra inteira a observar. Além disso, sofriam revistas, tinham suas casas invadidas, e não só invadidas, depredadas. Eles colocavam tudo abaixo. Por vezes levavam um familiar, um tio, um irmão algemado, sem dizer porquê. E essa pessoa era liberada depois e ficava num silêncio gigante, porque não tinha porquê, na verdade, não havia explicação para aquilo. Então, em nome dessas pessoas, eu sei que a nossa história é a história dos familiares da maioria dessas pessoas. Eu tenho liberdade para falar isso, então, que a tortura aconteceu com todo mundo. E essa voz que foi tirada dessas pessoas permaneceu silente durante muito tempo. As feridas deixadas por essa época são muito dolorosas. Então, embora a gente possa hoje se manifestar aqui para os familiares, é um momento bastante emocionante e difícil. O meu pai, além da família de origem, deixou em casa, foi tirado de um lar, a força de trabalho de uma família inteira. A minha mãe, as minhas irmãs, que eram pequenas, perderam o cidadão que lhes dava o pão através da sua profissão de dentista. E essas pessoas também passaram a ser vistas com maus olhos pela sociedade. Sobreviveram, sofreram a dor de visitar o pai amado, o esposo querido, preso, torturado. Então, eu acho que esse momento, não tenho certeza, que nos trouxe muita dor, mas nos honra, sobretudo. Essas mulheres da minha família, minhas tias, minhas irmãs, todas nós trazemos a vontade, a luta da democracia no nosso sangue. As minhas tias que foram caladas, que passaram anos se perguntando porquês,
se tornaram mulheres lutadores, representantes em suas comunidades, cada qual com seu trabalho. E a gente se orgulha muito disso e agradece que isso tenha acontecido aqui e que isso está sendo reconhecido. Eu, por minha vez, quero dizer que um povo sem história não sobrevive. Então, gosto de ressaltar que a abertura democrática, em 85, nos propiciou a Constituição Cidadã, que é belíssima no papel, que prevê inúmeros direitos, acesso à educação, à saúde no hospital em que nós estávamos, é fruto dessa luta. Só que, se hoje o país é 6º ou 5º país mais desenvolvido economicamente e está com péssimos índices de educação, eu quero lembrar também que a universalização do acesso à educação é fruto do movimento democrático e é uma cria recente do nosso país e tem que ser aprimorada, sobretudo com a história tal como ela aconteceu e merece ser contada. Eu, por fim, quero também representar, então, humildemente a família do Alberi Maff, que não pôde se fazer presente, que foi um companheiro jovem naquela época de importantíssimo papel, preso, torturado, que nem um animal, segundo as palavras dele, e depois se tornou prefeito do Braga por 2 vezes. Ele, inclusive, para ver como isso reflete na família dos ex-presos políticos, ele tem uma sobrinha, Kátia Lanque Preto. Ela fez um TCC em 2003 na Unijuí, no curso de História, e nos motivos do seu trabalho ela traz um verso do Alberi que eu acho que relata muito bem essa situação, em que eu vou ler, não tenho nenhuma pretensão de declamar, e ele diz: escrevemos porque nos falta o tempo de purgar a grande dor coletiva. E na poesia que fazemos, trazemos nossa esperança rediviva. Fazer versos é mais que manifesto. Hoje é briga e testemunho. É um cerrar de punhos e um grito de protesto. Cantemos, pois, com a certa convicção de que calar é mais trágico e atroz. Infeliz o que sabe a canção e, no entanto, emudece a voz. Muito obrigada. Seguimos a noite. Então, eu acho que momento, né, de muita convicção e emoção do que foi a nossa história, né? Então agora, gente, nós já estamos entrando aí na nossa noite, né, de terça-feira. E nós, nesse clima de resgate da nossa história e de como